Nascida 5 de setembro de 1961. Gisberta Salsi, ou Gis, era a caçula da família. Tinha uma pele mimosa, muito branquinha, e era a bonequinha de brinquedo de suas irmãs. Dançava com as roupas delas, brincava com as meninas e corria atrás das galinhas e dos patos que ajudava a criar. Alegre, para ela, tudo era brincadeira. Sua mãe, acreditando que havia algo de errado com Gis, a levou no médico. Suas irmãs a acolheram, apesar de Gis não se identificar com o seu corpo. O mesmo não pode ser dito do seu pai ou dos seus irmãos. No seu diagnóstico médico, foi dada como sendo uma criança mimada. Passou a ter atenção no que vestia, de forma neutra em frente da sua família, mas diferente na casa dos amigos. Assustada, não queria que as agressões violentas dos seus irmãos, quando a viam de vestido ou maquiada, se repetissem. Aos 14 anos, após a morte do seu pai, conta para sua mãe que é uma mulher. Oi, dá aqui uma entrevistinha pra gente. Você tem ouvido falar em noticiários, jornais, TV, rádio sobre assassinato de homossexuais? Já sim. E o que você pensa disso? Eu acho que tem mais é que assassinar mesmo. Você é a favor que mate? Que matar. Mas o que você acha de toda essa violência, esse comportamento que está havendo contra ele? Acho que tá certo. Você acha certo? Por quê? O homem nasceu pra ser homem, vai ficar virando. Aí não dá não. Mas especificamente contra eles, o que você pensa? Eu tenho muito contra eles. Tenho muita coisa contra eles. Eu acho que eles estão poluindo a cidade de São Paulo. Você acha que deveriam matar travestis? Bom, eu acho que se a lei permitir, seria uma boa. Acho que é um absurdo da discriminação, né? Eu acho que a coisa acaba pegando um impulso, assim, meio que coletivo, sabe? As pessoas que são normais, se dizem normais, né? Acabam tendo uma aversão tão grande e passando isso para as outras pessoas, entende? Então a gente percebe pela forma como as pessoas morrem, que a violência é tamanha, que assim, não se concebe um ser humano morrer de uma forma assim. Seu irmão falou: uma coisa é ser o que ele era, e uma coisa é o contrário do que Deus fala. Então, mesmo assim, eu amava ele. Só não amava o que ele era. Com 18 anos, Gis viu um aumento de crimes transfóbicos e homofóbicos em todo o Brasil, apoiados pelo governo militar, arrasando Casa Verde em São Paulo, o lugar onde vivia. Alguém próximo de si fora assassinado. Nessa época, uma companhia de dança a convidou para partir para a França, e Gis aceitou. Glória, uma irmã de Gisberta, liga pedindo que volte para o Brasil. Uma amiga tinha encontrado Gis e a sua situação a preocupava. Tinha medo do que pudesse acontecer, mas Gisberta rejeitou voltar. Perto do Natal, tinha se mudado para o subsolo de um prédio abandonado. Não tinha água nem luz. Era conhecido como Pão de Açúcar. Tinha 45 anos. Vivia numa tenda improvisada que construiu entre uma parede e um pilar, suportada por 4 barrotes de madeira, onde assentara 3 placas de plástico. Era um lugar escuro, úmido e vazio, apenas a 500 metros do apartamento onde morou mais de uma década. Durante o dia, o espaço costumava ser frequentado por jovens que grafitavam as paredes. Havia um parque de estacionamento no andar de cima e à noite era um local de prostituição. Um dos jovens, N, acompanhado por outros 2, F e I, reconheceu Gisberta, correndo para ela. Gis, como a tratava, tinha sido colega da sua mãe. Viveram juntos e tinham tomado conta dele quando pequeno. Era, na verdade, um reencontro com uma amiga. Gis tinha até sido convidada para várias festividades da família. Então, o que fazes agora? Perguntou-lhe. Gis respondeu que não tinha para onde ir. Desde o final de dezembro que N, F e I mantiveram amizade com Gisberta, roubando comidas e cigarros para ela. Partilhavam refeições nas pausas de almoço da escola, fazendo arroz e salsichas, enquanto Gisberta contava histórias da sua vida.
Desde criança que Giz dançava e cantava. Adorava teatro, cinema e música. Quando foi para Paris, iniciou a carreira de transformista e artista de cabaré. Aí Gisberta fez uma grande amiga que a convida a visitar Portugal. Vão para Lisboa e para o Porto, onde acham uma agente artística. As duas percorrem o circuito dos grandes cabarés na Bélgica e na França, chegando mesmo a atuar no Moulin Rouge. Passou por muitos lugares e fazia sempre questão de mandar postais para sua cunhada, tendo atenção a como escrevia o seu nome, Gisbert. Giz costumava dizer para as amigas que, por pior que fosse o preconceito na Europa, pelo menos ali pareciam reduzidas as chances de ser vítima de um crime de ódio. Deixara seu país apavorada com os casos cada vez mais frequentes. Em 1981, com 20 anos, se muda para o Porto, em Portugal. Seus cabelos loiros, aspecto espampanante, calças de ganga com botas texanas fizeram furor. Trabalhou como empregada em discotecas e fazia espetáculos no Bustos, no Sindicato, no Moinho de Vento e também no Karatê. Quando chegou à cidade, no início dos anos 80, Gisberta era um espanto. Loura, corpo perfeito, implantes dentários, lentes de contato coloridas e muitas joias. Não te disse já que não te queria aqui? Em janeiro de 2006, começaram a ser partilhadas pelas oficinas de São José, na EB 23 Dr. Augusto César Pires de Lima, e no Centro Juvenil de Campanhã, histórias de encontros com um homem com mamas, que se parecia mesmo com uma mulher. Giz vivia com Leonardo e Carolina, os verdadeiros amores da sua vida. 2 Yorkshires Terrier, num T0 na travessa do Poço das Patas, seu palácio. Quando veio o êxito do feijão com arroz, personalizava como ninguém a Daniela Mercury. Tinha o cabelo comprido como ela, sotaque, sabia dançar o samba, era comunicativa e alegre como ninguém. Era uma mulher linda. Até o meu catequista se apaixonou por ela, disse sua amiga. Tinha sempre a casa impecável, os cães com as vacinas em dia. Dispensava quase todo o afeto que dispunha para os animais. Não queria saber de namorados, bastavam-lhe os bichinhos. Leonardo caiu doente, morrendo poucos dias depois de apresentar os primeiros sintomas. Sobrou-lhe Carolina, mas não por muito tempo. Um dia a cadelinha escapou pela porta, correu na direção da rua e foi atingida por um veículo e acabou não resistindo. Gisberta caiu em depressão. Gisberta reportou aos técnicos do Espaço Pessoa que andava a receber ataques no local onde vivia. No seu passaporte, sua imagem não correspondia. Terno, gravata e um nome morto. Sem qualquer proteção social, ficava impedida de ultrapassar a discriminação laboral que todas sentiam. Quando mostravam os documentos com sua identidade, tudo acabava. Uns diziam: "Muito obrigada, menina, mas a vaga já está preenchida." Outros nem disfarçavam: "O filho da puta é um gajo!" Às vezes perguntavam para o patrão: "Não tens vergonha de ter aqui uma pessoa destas? Também Zé Maricas?" Muitas vezes, para sobreviver, viam-se forçadas a desempenhar serviços sexuais. O local de trabalho de Giz acabou por fechar. Sua identificação foi roubada. Não tinha mais estabilidade financeira. Sem contrato, não podia renovar seu visto. E sem visto, Gisberta estava ilegal. Gisberta começou a prostituir-se mais frequentemente. Numas noites ficava na rua de Santa Catarina. Noutras, no cruzamento da Bom Jardim com a Gonçalo Cristóvão. Conhecida por ser a mais bonita, tinha muita procura. Mal paga e maltratada, para aguentar o frio e a dureza da vida, acabou por recorrer às drogas. Em 1996, recebe um diagnóstico. Estava soropositiva. Pouco a pouco, Giz deixou-se levar para a sombra. Em 1999, deixou de pagar a renda. Em 2000, já não saldava as contas. Vinha para a rua maquilhar-se à luz dos candeeiros. Não tinha eletricidade em casa. Em 2001,
abandonou definitivamente o seu palácio e fez a rota das pensões na Baixa. Nesses dias, uma amiga a encontrou na rua e a convidou para um café. Tinha dificuldades em andar e em falar. Usava um gorro de lã e um sobretudo verde comprido. Pensou para si mesma: não era Gisberta que conhecia há 20 anos. A sociedade que vivemos leva as pessoas a desistir. Gis visitava o Espaço Pessoa. Era conhecida por ser amável e por partilhar fotografias. Todos notavam que tinha tido uma experiência de vida muito rica e que mantivera contatos com imensas pessoas. Correra alguns países e estava sempre informada, comentando a atualidade com técnicos e utentes do espaço. Serena tinha sempre um sorriso, uma forte individualidade, muito segura de si e muito divertida. Uma pessoa amiga dos amigos que se podia contar com ela. As mulheres olhavam e diziam: quero ser como ela. Ninguém lhe conheceu qualquer desabafo de amargura para com a vida. 2 anos antes, em 2004, Gisberta foi ver sua família. Ficou 2 meses na casa da sua mãe. Estava bem, estava feliz, disse uma das suas irmãs. Até fomos à praia. Em 21 de novembro de 2005, foi hospitalizada, com o apoio da Associação Abraço. Tinha tuberculose pulmonar, pneumonia Staphylococcus aureus e candidíase laríngea, provocando-lhe astenia, anorexia, febre, anemia, mialgia e dificuldades respiratórias. Depois de ter alta, foi para a comunidade terapêutica O Lugar da Manhã, em Setúbal. A Abraço participou do seu caso ao Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Gis fugiu passado uma semana, revoltada com o que lhe tinham feito. Em dezembro desse ano, tentou refugiar-se numa casa ocupada na rua Santos Pousada, mas acabou por assentar no subsolo do Pão de Açúcar, um lugar que achava ser seguro. Se isolou, se escondia das pessoas, mas dizia sempre que estava bem. Seu sobrinho disse que, quando a Gi saiu daqui, o sonho dela era comprar uma casa para sua mãe. Os psicólogos infantis dizem que isto é fenômeno de bandos e que basta um começar para os outros irem todos atrás. As crianças são como os pássaros, andam em bando. O corpo foi encontrado a cerca de 10 metros de profundidade e por isso as operações de resgate demoraram mais de 4 horas. O corpo de um homem com mamas, dizia o locutor, retirado do fundo do poço de um edifício abandonado no porto. A amiga de Gis parou. Ai, meu Deus! Era fevereiro de 2006. O repórter estava embaralhado. Se tinha genitália masculina, por que aqueles peitos? Como exibia um rosto tão delicado, tão perturbadoramente feminino? Não me digam que é a minha Gisberta. No dia seguinte à notícia, sua amiga foi no Instituto Médico Legal do Porto. Na sala de identificação, colocou-se diante de um enorme saco branco, cujo zíper foi delicadamente aberto pelo funcionário da repartição, deixando à mostra uma cabeça com cabelos loiros, de olhos ainda abertos, azuis, como a olhar para o infinito. O saco foi aberto até os pés de Gis, descortinando seu pescoço, mãos, barriga e coxas. Feridas recentes, cortes abertos, hematomas, queimaduras de cigarro. Ai, a minha Gisberta, chorou a amiga, toda partidinha, machucada a pau, estrupiada. Foram encontrados um colchão, 2 cobertores, um deles amarelo, um casaco de ganga com forro amarelo, uma echarpe de malha, várias peças de roupas emaranhada, uma camisola de malha azul, um par de luvas, um sapato preto, um pente, 2 batons, um rímel, um delineador, uma gilete, uma pequena caixa com 2 espelhos, 6 preservativos, pedaços de jornal,
pacotes de bebida vazios, comprimidos de Parlodel 2,5 miligramas, uma receita médica do Hospital Joaquim Urbano, um cartão de utente da instituição Coração da Cidade com o número 132. Quando os bombeiros foram chamados a resgatar a vítima, ainda se terão cruzado com alguns dos jovens que tinham ido no prédio perceber se tinham deixado vestígios. O tribunal disse que tudo começou nos primeiros dias de fevereiro, quando 3 rapazes, que até eram amigos da vítima e levavam comida, criaram uma relação com quem diziam ser um gajo com mamas que se parecia com uma mulher. Entre dezembro de 2005 e janeiro de 2006, os jovens frequentavam o local onde Gisberta vivia. Um deles a conhecia, apresentando-a como Giz. Gradualmente, começaram a espalhar a notícia que conheciam um travesti que até tinha mamas, que fizera operações no rosto e que se parecia mesmo com uma mulher. Os gestos de compaixão deram lugar a agressões. O Tribunal de Menores não encontrou uma explicação para esta alteração de comportamento. 3 meses de investigação e 16 audiências não chegaram para encontrar as razões. O tribunal decidiu não utilizar as provas recolhidas na fase de interrogatório e chamar-lhe por um nome que não era o seu. A sua intenção seria apenas divertimento. Em conversa com uma jornalista, Dê é questionado o que havia nela que dava vontade de rir. Vestia-se de mulher. Um dia, um lembrou-se de lhe bater e os outros foram atrás. Vamos lá gozar com ele, vamos dar porrada na Giz. Nesta história, só se conhece o princípio e o fim, não se conhece o meio. 12 de fevereiro de 2006, domingo. Pelo menos 14 jovens estiveram envolvidos na morte de Gisberta. Um tinha 16 anos, os outros eram mais novos, tinham entre 12 e 15 anos. Tinham o hábito de sair à noite à procura de homossexuais com o intuito de lhes bater. A justiça disse que os jovens a torturaram por mais de 48 horas e que demonstraram desprezo pela vida humana. Ainda assim, considerou que aqueles que a espancaram e a lançaram a um fosso, ainda com vida, não cometeram homicídio. 15 de fevereiro de 2006, quarta-feira. Os jovens tinham começado a dar porrada na Gisberta neste dia. À hora do almoço, Gisberta estava dentro da tenda e Dê gritou-lhe: "Não te disse que já não te queria aqui?" Ela saiu, suplicando que a deixassem ficar, que não tinha para onde ir. F e I atiraram-lhe pedras. Gisberta caiu no chão, sangrando. V gritou para lhe baixarem as calças. Todos os presentes se lançaram sobre Gisberta, agredindo-a. Com dores, Gisberta começou a gritar. V disse estar arrependido, mas sem nunca mostrar essa emoção. Não foi um acidente. 16 de fevereiro, quinta-feira. O grupo inicial encontra Gisberta deitada em cima de um colchão. Tremia, falava num tom quase inaudível e apresentava sangue já seco na cabeça. Perguntaram se queria ajuda. Respondeu que apenas queria um cigarro e que a deixassem em paz. Ao sair do prédio, encontraram outros 3 rapazes e disseram-lhes que já tinham estado lá. Mas ninguém podia bater, porque Giz já estava muito mal. Eles ignoraram. Foram substituídos por 6 do mesmo grupo. T disse a J para despir a Giz, mas ele se recusou. Is e outros arremessaram pedras, bateram com paus nos joelhos e pernas de Giz. Giz gritou e o grupo fugiu. No processo se lê: deitada no chão e impossibilitada de se defender, devido à sua debilidade física e à superioridade numérica dos agressores. Gisberta apenas se encolhia e cobria com o cobertor, gritando: "Não faz isso, cafajestes." Depois das agressões, destruíram o abrigo de Gisberta. A expressão "vamos dar lenha a Giz" era usada de forma recorrente, sempre que os jovens pretendiam exercitar a violência. 18 de fevereiro, sábado. Gisberta estava fora da tenda, deitada de lado, tapada com um cobertor e só com a cabeça descoberta. Dê ordenou-lhe que se levantasse. Ela murmurou que não conseguia,
que chamassem uma ambulância, que estava muito mal. Eles continuaram a bater-lhe. Gisberta sofreu novo golpe no abdômen durante as agressões. Chorava compulsivamente devido às dores que sentia. O delegado do Ministério Público, que fez a instrução do processo, disse: ouvi todos os rapazes que a agrediram e percebi que estavam conscientes do seu ato, das várias etapas do processo que levou à morte da Gisberta. 19 de fevereiro, domingo. Gisberta estava deitada no chão, ao lado do colchão, com a cabeça voltada para a parede, imóvel, vestida com uma camiseta e nua da cintura para baixo. Já não conseguia falar. Só conseguia gemer, baixinho. R tocou-lhe nas pernas com uma espécie de vara, mas ela não se mexeu. Eles convenceram-se que ela estava morrendo. Gisberta pediu-lhes ajuda e implorou-lhes que a levassem ao hospital. 20 de fevereiro, segunda-feira. 21 de fevereiro, terça-feira. Viram-na deitada, dobrada sobre si mesma. Parecia que não se tinha mexido desde a última vez que a tinham visto. Falaram com ela, mas ela não reagiu. Alguns deles achavam que tinha direito a um funeral. Primeira hipótese, enterro. Foi descartada, porque não tinham utensílios para cavar um buraco. Segunda hipótese, incendiar o corpo. Desistiram da ideia, com receio de que a fumaça pudesse atrair a atenção de alguém, como os seguranças do parque de estacionamento. Escolheram a terceira hipótese e recolheram todos os paus que tinham servido para as agressões. O relatório da perícia de personalidade detectou distanciamento emocional e incapacidade para se colocar no lugar da vítima. As lesões, por si só, poderiam ter levado à morte de Gisberta. Em quanto tempo? Este se tornaria então o crime de transfobia mais bárbara da história da cidade do Porto. 22 de fevereiro, quarta-feira. E calçou uma luva de lã na mão direita, deu outra a J e N, envolveu as mãos num saco de plástico. Embrulharam Gisberta em mantas ainda no subsolo e transportaram-na até o poço. Enquanto a transportavam, outros 3 ficaram de vigia. Arrastaram Gisberta uns 100 metros. Nesse mesmo dia, o corpo foi retirado pelos bombeiros. Eram agora 18h50. Gisberta ficou submersa na água. Foi F a dar a localização do corpo. Na sentença foi dito que todos estiveram presentes. Uns bateram, outros lançaram o corpo. Mas o objetivo da sua sanção não foi puni-los, mas reabilitá-los. Os juízes disseram: são só garotos. Aquilo foi uma brincadeira que correu mal. Um ato grave, claro. Mas devemos marcar os rapazes para toda a vida, não os deixar voltar a ter uma vida normal. O Ministério Público falou ainda em dolo eventual, que significa que os jovens admitiram que Gisberta pudesse morrer e conformaram-se com esse fato. O tribunal entendeu que agrediram de comum acordo e unicamente com o intuito de se divertirem com o sofrimento alheio, revelando desprezo pela vida humana. A jornalista perguntou a D: algum disse para pararem? Um ainda disse para parar. O mais velho? Mas quem era ele para mandar? Ninguém. Ninguém falou em chamar a ambulância. Estavam com medo. Se chamassem a ambulância, iam querer saber o que tinha acontecido. 2 anos depois, no julgamento de V, que era o mais velho do grupo e por isso o único imputável, o médico legista admite que as lesões causadas poderiam ter levado à morte numa semana. Omissos, vagos, imprecisos, desconexos, inverossímeis, com memória seletiva. Os depoimentos dados na investigação não coincidiam com o que era dito em tribunal. 48 horas, 3 dias, ou foi mais de uma semana. Quantos foram? Quem bateu? Quem não? 14? Mais? Quantas vezes? E durante a noite? Quem ouviu? O que aconteceu com Giz? O Parlamento Europeu pediu às autoridades portuguesas para fazerem tudo ao seu alcance para punirem os responsáveis do homicídio de Gisberta. No entanto, 6 foram condenados a 13 meses de internamento em regime semiaberto. 5 foram condenados a menos de 2 meses. E 2 a 1 ano de acompanhamento educativo por dolo eventual. V, acusado de omissão de auxílio,
recebeu 8 meses de prisão domiciliar, mas com um desconto de 2 meses e 5 dias pelo que já tinha cumprido, porque, segundo o juiz, a bondade não se ensina. A brutalidade do crime cometido contra Gisberta não comoveu toda a sociedade da mesma maneira, e até intensificou um comportamento agressivo e transfóbico por todo o país. A memória de Gisberta foi consumida pelo tempo e pelo próprio ritmo midiático. Logo após a sua morte, seguiu-se um tratamento que colocou em foco os menores que a agrediram. Gisberta foi, lentamente, desaparecendo das primeiras páginas dos jornais e dos noticiários das televisões. Os 14 jovens envolvidos passaram a protagonistas, passaram de vilões a vítimas de maus tratos pela vida e pela instituição onde estiveram acolhidos. Não faltando à verdade essas peças jornalísticas, omitiram muitas vezes o cenário bárbaro que precedeu a morte de Gisberta. Ficou claro que a opinião pública sentiu mais compaixão pelos jovens, porque poderiam ser nossos filhos, do que por uma mulher trans brutalmente assassinada. Toda a história de Gis desapareceu, ficando só o fim. Sua irmã falou: o juiz disse que quem matou a minha irmã não foram os meninos, foi a água do poço. Não foram eles? Quem matou foi a água do poço porque eles jogaram a minha irmã lá, não é? Seu nome era Gisberta. Foi torturada, violentada e assassinada. Para a justiça, morreu afogada. E a culpa foi da água. Seu nome era Paulette. Seu nome era Thelma, Marisa, Tete, Luna, Angelita, Lara, Rose, Suzaninha, Diana, Vanessa, Pérola, Sabrina, Camila, Brenda, Drusa, Lalesca, Thelma, Tatiana, Suzy, Gretchen, Andréia, Sarita, Ana Paula, Bruninha, Carla, Cauana, Jessie, Evelyn, Daniela, Vitória, Bárbara, Daniele, Esther, Natasha, Bianca, Rauane, Milena, Renata, Luíse, Paloma, Maicon, Thalita, Gardênia, Dandara, Jamile, Jade, Pamela, Franciele. Seu nome é o de todas, todos os nomes que nunca foram escutados.